Bom dia. Um bom dia especial, sobretudo pelo agradecimento da honra em que tenho de presidir essa corte, de ter recebido a bênção não apenas do sacerdote, mas dos muitos servidores que de amarelo, como prova de amizade, foram, e a todos os conselheiros, auditores, enfim, diretores que estiveram às 9h30 da manhã conosco no nosso hall da Galeria de Honra. Bom dia a todos. Coro legal, ausência apenas do conselheiro Ari, que já está a chegar, o auditor Mário Filho, que está autorizado, registro pela ordem a presença do eminente decano, conselheiro Júlio Cabral, dos ilustres conselheiros Raimundo Miquiles, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Yara Lins dos Santos, auditor Alípio Reis Firmo Filho, de Vossa Excelência, de retorno, Dr. Roberto Cristianã, nosso procurador-geral, e materializando o cumprimento que fiz aos servidores, também a ti, Mirtio Levi Junho, pela segurança em secretariar nossos trabalhos. Nas comunicações iniciais de expediente, eu estou a furar a fila, porque acabo de receber, quentinho, datado de hoje, do secretário de Controle Externo, o relatório da Conrex, referente à auditoria independente do contrato de empréstimo 2676, do Prosamin 3, exercício de 2014, assinado pela sua coordenadora, Marcela Lacerda Lima, que coloco à disposição de todos os conselheiros para, se necessário, não é? Eu acho até que seria melhor em disco, em disquete. Já está aí? Só tem um, por enquanto? Tem todos? Então, todos receberão um disquete. Há uma série de votos de felicitações que, por razões de ordem de economia de tempo, e já esmagado pelo afeto, que esmagamento doce, da presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia, do TCE do Piauí, de outros TCEs, e vou passar para a parte que diz respeito especificamente ao Tribunal. Convite do TCU, Seminário Internacional Brasil 100% Digital, Integração e Transparência, a ocorrer agora, semana vindoura, logo após o feriado de Tiradentes, dia de nossa sessão, dia 22 a 24, e espero que, se alguém tiver interesse neste Brasil digital, manifeste que o presidente está pronto a acolher ou o setor competente, doutor Pedro, já que o doutor Fernando não está aí. Convite, e especifiquei a conselheiro Pinheiro, né, lamentavelmente, sua excelência está em missão, dia do policial civil, 25 anos do sindicato, a ocorrer numa sessão da Assembleia Legislativa no dia 23 às 11 horas. Audiência pública, finalidade: debater e colher contribuições diretas da sociedade para as instituições públicas e privadas para o aperfeiçoamento da emenda constitucional número 182 de 2007 do Senado, que versa sobre a reforma política. Que me parece esse tema não é pertinente a nós, né? De forma direta. Do TCE do Piauí, convidando para o 6º encontro esportivo, atenção, associação, sindicatos, 6º encontro esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste, do Brasil, só Nordeste, convidados, naturalmente estamos, né? Realizar-se no período de 17 a 21 de junho. Ainda da Assembleia, lançamento do livro Glossário de Leis Aplicadas à Segurança Pública, dia 27, Procurador-Geral, às 10 horas, Glossário das Leis Aplicadas à Segurança Pública. Cartão de felicitações.
Convite do Comando Militar da Amazônia, General de Exército Guilherme Gaspar de Oliveira, formatura em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro e inauguração da obra Síntese da Cultura Amazônica. Dia 17, sexta-feira, horário 9 da manhã. Agradeceremos. Convite do TCE de Minas, conferência de controle externo a ser realizada no dia 6 de maio, em Belo Horizonte. Tema em aberto. Bom dia, presidente Campos. Convite do comandante da 12ª Região Militar, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 46º aniversário da região Mendonça Furtado, realizasse, evento ocorrido ontem. Não sei porque veio para a pauta. Também a Defensoria foi passado já o acontecimento. Agradecimento do desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa pelo recebimento da comunicação da aprovação das prestações de contas do Fundo de Reparamento Judiciário e o Fundo Especial da Justiça do exercício de 2013. Requerimento de Vossa Excelência, conselheiro Raimundo Miquiles. Permito fundi-los. São dois. O primeiro, prorrogação para o processo 1526 de 2014 até a segunda quinzena de maio. O outro, do processo 4356 até a semana que vem, já a segunda quinzena de abril. Defiro-os. Do ofício circular da Tricom, encaminhando o livro Associação dos Tribunais do Brasil, intitulado Diretrizes do Dr. Érico para o Aprimoramento dos Tribunais de Contas. Comunica ainda que se encontra em fase de execução a segunda etapa, aí sinceramente vou pedir ajuda, é MMDTC, do Tribunal de Tocantins, né? Mas MMD, para mim, é o algarismo romano, a fim de agradecer o apoio e participação. Propostas da senhora Edna Dinelli, do Conselho Regional de Contabilidade, desta feita, marcando dias e horários para que se realize no auditório desta Corte o segundo seminário regional de informação de custos e qualidade de gasto no setor público. A nossa posição é recomendando a aprovação, porque o horário não extrapolará às 18 horas. Manifestação no plenário. Posso deferir? Defiro. Vou franquear palavras para que quem dela queira fazer uso de indicações e propostas. Vossa Excelência, Conselho Decano Júlio Cabral, atende. Excelência, eu registro com muito prazer, já lhe desejando saúde e felicidade do seu aniversário, e principalmente da sua esposa, a senhora Cátia, também faz aniversário hoje, uma pessoa que eu prezo muito, admiro, e sei que a recíproca é verdadeira, dela principalmente. Então, que Deus abençoe a vocês dois e a família de vocês para sempre. Obrigado. Também, presidente, gostaria Hoje não, conselheiro. concordar com as palavras do conselheiro Júlio Cabral. Eu, infelizmente, atrasei um pouco, só peguei o final da homenagem que foi prestada a Vossa Excelência. Uma bênção. Bênção. E a manifestação de Vossa Excelência em relação ao outro assunto. Mas gostaria de parabenizar Vossa Excelência e a doutora Cátia, né, pelos passarem seu aniversário, desejando muita saúde, muita paz e muitos anos de vida, principalmente. É isso. Muito obrigado. Senhor presidente, Conselheiro Pinho. da mesma forma, eu quero, com muito prazer, também desejar a Vossa Excelência e a sua esposa, a doutora Cátia, não só um dia de muita paz, mas como os dias vindouros de muita paz e saúde.
para que, ao comemorarmos esses seus quase já 7 décadas, 69 anos, eu não quero lembrar aqui do nosso eminente conselheiro decano anterior ao atual, Lúcio Alberto, que fazia uns trocadilhos com relação a isso, mas dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tenha o abraço, certamente terá o abraço de todos aqui do tribunal, e desejar que essa paz, essa harmonia, e que a saúde continue da melhor maneira possível para que nós tenhamos aí anos no futuro, bons anos no futuro de boa convivência. Parabéns, saúde, paz a Vossa Excelência. Obrigado, E a sua esposa. conselheiro. Eminente Senhor conselheiro presidente. Érico. Eu gostaria de aderir às manifestações anteriores do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Miquiles, conselheiro Júlio Pinheiro, em homenagem à data de hoje, de seu aniversário, do aniversário de sua esposa, e desejar a Vossa Excelência e a ela, sobretudo, saúde e muita alegria no dia de hoje, e, como disse o conselheiro Júlio Pinheiro, nos dias que virão, e que esse dia se repita no tempo, indefinidamente, e até quando Deus quiser. Mas eu faço, neste momento, uma reflexão, porque eu não sei dizer se nesta data, no ano que vem, o Tribunal Pleno terá a satisfação de poder parabenizá-lo aqui, com você, permita-me agora tratá-lo assim, presente. Claro que teremos oportunidade de registrar o seu aniversário, encaminhar a você, certamente, essa parabenização, mas não tenho certeza se você estará aqui entre nós, pela razão óbvia de que você estará, se nada no ordenamento jurídico se modificar, você estará inevitavelmente na compulsória e terá que deixar o tribunal. E nessa ocasião, portanto, não sabendo se é a última oportunidade que eu terei na data do seu aniversário de registrar isto, eu devo dizer e lembrar que fui eu que o recepcionei neste tribunal quando aqui chegou. E naquela ocasião, no discurso que fiz, eu sustentei que a crítica que geralmente se faz aos tribunais de contas, ao sistema dos tribunais de contas, desta sua composição híbrida de técnicos e de elementos políticos, eu dizia então, relembro, que essa crítica, ela, por vezes, era equivocada. Não digo que não haja bons argumentos no sentido de que os tribunais se devam tornar mais técnicos. Há bons argumentos. Mas há bons argumentos também para sustentar que a composição, não só técnica, não só exclusivamente técnica dos tribunais de contas, é algo acertado. E embora nós dois diverjamos em muitos aspectos sobre a condução do tribunal, sobre a condução de certos assuntos, eu não posso deixar de reconhecer, eu faço aqui, publicamente, que Vossa Excelência a mim surpreendeu positivamente. Eu esperava de Vossa Excelência muitas coisas, mas confesso que a mim surpreendeu positivamente a sua passagem por esse tribunal, que continuará por mais um ano, pelo menos. E por quê? Porque eu, que herdei os processos da relatoria de Vossa Excelência, posso
afirmar que recebiam uma tarefa menos árdua do que poderia ter sido, porque recebi seus processos em número adequado, em quantidade adequada, com a tramitação geralmente em dia. Mas não só isso. Vossa Excelência tem tido uma atuação dentro do tribunal, quer como relator de contas, quer agora como gestor, uma atuação, sobretudo, compromissada com o Tribunal de Contas. Vossa Excelência, que não é da carreira, nem da auditoria, nem do Ministério Público, dá um bom exemplo de, tendo chegado aqui ao tribunal já, depois de ter passado por diversas funções, até mais relevantes que esta, como a da presidência da Assembleia Legislativa, na minha opinião. E Vossa Excelência, então, demonstra hoje, e tem demonstrado esses anos todos, um compromisso com o Tribunal de Contas. E eu aproveito, senhor presidente, na data do seu aniversário, para, ao parabenizá-lo, para homenageá-lo, prestar também este depoimento e esta homenagem, no sentido de que Vossa Excelência continue, quer no tribunal, quer nos projetos futuros, que imagino ainda são muitos. Esta pessoa, alegre, expansiva, às vezes excessivamente expansiva para o meu gosto, mas isso é uma questão de gosto, mas que Vossa Excelência continue essa pessoa bastante franca, preocupada sempre em não deixar as coisas mal entendidas, e essa é uma qualidade muito interessante. Eu desejo a Vossa Excelência que ainda tenha muita saúde para tocar todos os projetos vindouros, para tocar o tribunal até o fim da sua gestão, que será, eu não tenho dúvida nenhuma, vitoriosa. E esse é o meu desejo pessoal, é o desejo que eu trago também da Milena, minha esposa, a quem disse que era o seu aniversário, lembrei que era o seu aniversário e pediu que eu também transmitisse essa homenagem. E, conselheiro Josué Filho, seja feliz, tenha saúde, prossiga na vida, assim, desse jeito, que já lhe marcou, que lhe marca. Outro dia desses, eu faço um comentário último final, já me estendo demais, mas outro dia desses tive a oportunidade de acompanhar o conselheiro Josué Filho na Assembleia Legislativa, e nós tivemos uma certa dificuldade de chegar ao gabinete da presidência, porque todo mundo parava para cumprimentá-lo, só ouvindo a voz. Olha, eu não lhe conhecia, mas eu reconheci a voz. E isso é realmente gratificante, é marcante, é algo que é uma riqueza, é um tesouro que se deve guardar. E eu desejo a Vossa Excelência que continue acrescendo riqueza a esse tesouro pessoal que Vossa Excelência já conquistou até hoje. Parabéns, Obrigado. conselheiro. Muito obrigado, conselheiro Érico. Conselheiro Iara. Senhor presidente, também gostaria de me associar às manifestações, e o conselheiro Érico tocou num ponto que nós ficamos tristes em saber que Vossa Excelência pode ir embora com a PEC. Pode ficar. Sim, Tá certo. Mas foi bem entendido, não é? foi bem entendido. Por conta da PEC, por conta dos 70 anos, eu torço que a PEC passe, não só pelo conselheiro Josué, mas também pelo conselheiro Miquiles. Por mim também. Você está longe, você ainda é novinho. Conselheiro Josué, eu lembro sempre de um versículo da Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não foi à toa que Vossa Excelência veio para o nosso tribunal para somar, para mostrar a sensibilidade que o senhor tem com o ser humano, de ajudar os funcionários, de ajudar o nosso tribunal,
não só de engrandecer a nossa corte com a sua honradez do seu nome, do seu caráter, mas de fazer justiça a todos os funcionários desse tribunal. Todos se sentem agradecidos por essa sensibilidade que o senhor tem feito, com muita luta, com a participação, claro, de todos os conselheiros. Mas, desejando aos amigos Josué e Kátia muita saúde, muita felicidade, muitos anos de vida, que Deus possa abençoá-los, não só no tribunal, mas na vida pessoal, juntamente com seus familiares. São os meus votos, e que Deus assim faça. Muito obrigado, conselheira Yara. Muito obrigado. Senhor presidente, também gostaria de me somar às parabenizações, muito bem colocadas por todos, e recebo o meu fraternal abraço, o desejo de paz, de saúde, de prosperidade, e que Deus continue lhe iluminando, assim como sua esposa, e fazendo-o ser essa pessoa maravilhosa que o é. Então, um beijo fraternal. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, doutor Procurador-Geral. Obrigado. Também gostaria de aderir às palavras de felicitações de todos os conselheiros e auditores, e desejar também a Vossa Excelência muita saúde, muita tranquilidade, muita paz, muitos anos de vida, muito sucesso até o final da sua gestão e além também. Certamente Vossa Excelência tem projetos para depois do tribunal, com certeza, e certamente serão de muito sucesso, ainda que sejam projetos pessoais. Então, gostaria, em nome de todos os membros do Ministério Público de Contas, junto a este tribunal, também em nome da minha família, minha esposa também, falei para ela, mandou um beijo para o senhor, desejando também parabéns, em nome do meu filho também, que é servidor daqui, parabenizá-lo por mais esse ano de vida, desejar que sejam muitos e muitos mais aniversários comemorados por Vossa Excelência, e também extensivo à sua esposa, Kátia. Obrigado. Eu vou tentar me conter naquele limite estabelecido pela bonita oração proferida pelo eminente conselheiro Érico Desterro, não ser tão expansivo. Mas eu não posso fugir às minhas raízes. O que é que eu quero ao agradecer a todos? Pega um cantor popular que diz assim: eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu sei que é muito difícil, até porque você às vezes não faz só amigos. E às vezes eu sou até consolado de que nem o Filho de Deus agradou a todos. Mas o conselheiro Érico esqueceu de dizer que todo dia nós trocamos conhecimento, eu lhe peço os conselhos, eu às vezes o pondero, porque sempre eu achei um diamante de alto quilate que estava a se polir com o tempo. Eu não era assim como eu sou hoje. Eu era uma pessoa destemperada, né? O tempo me ajudou. Caíram algumas folhas, a árvore enfraqueceu, mas a gente procurou equilibrar as coisas. Nas presidências, assim foi na Câmara, assim na Assembleia, aqui no Tribunal, e hoje eu sou esta instituição, vocês vejam que esse plano aqui é central e mais elevado. Isso talvez seja o ponto de equilíbrio da balança entre as nossas possíveis divergências, como nos parlamentos de outrora, a direita e a esquerda, que tinham esse nome não por causa dessa posição, mas sim porque aqui representava o governo e aqui representava a oposição. E quando o resultado das eleições investiu, eles trocavam de lado. Não era uma questão de ideologia, era de vencedor à direita, de perdedor à esquerda. Era assim outrora. Então eu tenho a consciência de que aqui eu tenho que conciliar. Eu tenho que ser zeloso, por exemplo, eu proferir um voto de Minerva. Eu tenho que ser educado e carinhoso ao me dirigir aos meus companheiros, porque assim fazendo, eu estou falando pela instituição.
e fazendo apenas um complemento de todas as pétalas dessas rosas todas e dessas flores, eu diria o seguinte, que um possível êxito a também ser materializado, que ainda devo um pouco na estatística, é difícil substituir o Érico, nós devemos, conselheiro Pinheiro, desde quando Vossa Excelência já recebeu um tribunal planejado do conselheiro Miquiles, este de seu antecessor, ao aumentar a alíquota, a aumentar o percentual, as economias deixadas pelo conselheiro Érico, que inclusive me deixou com flexibilidades para enfrentar até as crises. Não vou entrar em detalhes, mas eu dizia assim, e se houver isso? O Érico disse, você tira daqui e bota acolá. Quer dizer, até nessa parte do equilíbrio do orçamento, de como administrá-lo, de como reduzir diferenças, de como procurar entre o maior e o menor uma maior aproximação, porque o país é um país injusto, né? Basta ver o teto e o mínimo. É brutal. Nenhum país do mundo tem uma diferença tão grande. Então, é esse equilíbrio, e eu quero, com muita humildade, agradecer a todos os meus antecessores, aos meus mestres e minhas mestras, aqui desde o início, como Vossa Excelência, conselheira Iara. Eu creio que um recorde eu tenho no tribunal. O conselheiro que mais visita seus colegas, que esteja ou não na presidência. Às vezes, doutor Alípio, até na sua ausência, eu vou ao gabinete. Vossa Excelência sabe disso, né? E visitei mais do que Vossa Excelência a mim, conselheiro Miquiles. E não é diferente dos outros todos. Isso é uma prova de que eu estou aqui com um objetivo, servir. Tenho noção do tempo. O projeto futuro nunca fez parte do meu planejamento, a não ser o espiritual. Né? O abrigo, vamos admitir, seria o rádio. A PEC não me anima, porque eu tenho noção da progressão da velhice pós-anos. Né? Nós não temos o mesmo brilho, é difícil. Né? Por exemplo, agora mesmo na carteira de motorista, não posso mais renovar por 5 anos, só posso renovar por 3. Por quê? Porque a minha visão é calculada boa por mais 3 anos, mas não mais por 5. Feita esta análise toda, eu quero devolver, em energia positiva e espiritual, todos os votos de saúde, felicidade e paz, que todos os vossos verbos, que brotaram mais do coração do que dos próprios lábios, irmanem-se e espajam-se pelas suas famílias e por essa corte. Eu gosto do clima de paz. Eu só faço guerra pela paz. E, em regra geral, não é preciso fazer guerra para obter a paz. A paz de todos, de todo o meu coração, a minha gratidão. Muito obrigado. Agora, doutor Michel, distribuição por sorteio. Senhor presidente. Eu peço a palavra, Excelência. Pois não, decano. Excelência, é só para lembrar que nós temos um prazo para entrega das cópias dos tags, foi conversado isso duas sessões, e só para lembrar aos colegas que o prazo está terminando, nós temos até a semana que vem. É só isso, Excelência. Para que possa ser feita uma análise justa, não é? Eu espero que todos mandem a corregedoria. Conselheiro Miquiles, sobre o tema? Não, mas eu gostaria que o tema do decano fosse abordado. Todos entenderam? Por favor. Entenderam, Devidamente entendido. Entenderam. Certo. Eu já encaminhei os meus. Eu também já encaminhei os meus. Já Senhor está presidente, devidamente Eu gosto- conversado e acertado. Eu pedi a permissão, conselheira, porque o conselheiro Miquiles sacou primeiro. Por cavaria, você acende ela? é só para mandar registrar também um voto de parabenização ao conselheiro Lisandro, que faz aniversário dia 17 de abril. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Gostaria de aderir à homenagem. Também. Todos. Eu também. Também, da mesma Presidência forma. Também. Senhor presidente. Agora, São homem inteligentíssimo. eu peço a palavra. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles. Senhor presidente, eu costumo receber revistas dos tribunais de contas e na segunda-feira, depois do expediente normal do tribunal, eram umas
7 horas da noite, mais ou menos, estava abrindo os envelopes e recebi uma revista do TCM do Rio de Janeiro. E eu costumo sempre verificar, não ler todas as matérias, mas pelos títulos eu costumo pedir para a minha assessoria distribuir aos setores competentes em matéria de aposentadorias e de meio ambiente, todas as matérias que são relacionadas ao Tribunal de Contas, né? E nessa revista do TCM, do mês de março de 2015, deparei-me com um assunto aqui sobre o teatro, as portas do teatro. E eu fui verificar que esse assunto foi escrito pela Clarissa Milon Desterro e Silva, né? Tem 12 anos e é amazonense. É uma matéria sobre aquilo que acontece nas histórias de Teatro Amazonas, né? É um conto. Então, diante desse conto que foi passado aqui pela Clarissa, eu gostaria que pedir permissão que fosse registrada essa matéria na ata dos nossos trabalhos e também que fosse disponibilizado no site do Tribunal de Contas, para que fosse do conhecimento de todos os servidores, né? A aprovação para a publicação no site. E sugiro que os jornalistas façam o mesmo. Essa matéria... Pelo assentimento... Pois é, parabenizando a Clarissa, né, pela brilhante narrativa, né? Aí eu lembrei-me ontem também, falando com o ex-secretário do meio, Virgílio Viana, né? Virgílio Viana, da história que acontece no interior, né? De você verificar, lá em Maués, a gente tinha a história não é do Mapinguari, não, é da Cobra Grande, né? Da Cobra Grande e outras histórias lá. Então, isso é interessante, né? Que quando dava 6 horas da tarde, lá ninguém passava em frente o hospital, não, o posto de saúde lá do município, né? E nem em frente o colégio, o Grupo Escolar Santina Filizola, que sempre diziam que aparecia lá no porão do colégio alguma visagem, né? Eu gostaria de que fosse registrada aqui essa matéria, com parabenizações ao doutor Érico, a Milena e a Clarice, principalmente. Tá? Eu pensei que ia ficar bestinha, quem ficou foi o conselheiro Érico. Olha só, eu quero agradecer ao conselheiro... Antes eu peço a palavra, excelência. Depois você agradece. Eu gostaria de... Depois do por completo. Pela ordem. Não precisa nem colocar em discussão ou votação o pleito do conselheiro Miquite. Automaticamente está implícito. E eu não me espanto tanto com isso, porque geralmente filho de peixe, peixinho é, não é? Então, vindo da filha do nosso conselheiro Érico, a quem eu conheço, tenho uma certa amizade com a minha filha também, são da mesma idade, não é? É puramente aceitável, não é? E louvo a cabecinha da sua filha, que ela lhe siga nesse aspecto, excelência, ela está bem feita. Não é por nada, eu sou seu amigo e sou seu admirador antes de tudo. Então, nada mais justo de que louvar o conselheiro Miquites pela lembrança e pela sua atenção costumeira nesse tribunal, como conselheiro que pede vista de tudo, toma conta de tudo, não é? É o nosso... vai fazer falta. Então é isso, presidente. Eu peço permissão para me somar ao decano, dar por aprovado, determinar a publicação no nosso site e pedir, inclusive ativa ao e outros jornalistas que estão, que publiquem este conto, não é? Mas, senhor presidente, porque é uma criança, me parece que 10 anos, 12, né? Precoce, porque laranjeira só dá laranja. Senhor presidente, Vossa Excelência ainda não encerrou, né? Não, só apenas, já vamos ali, cheguei a resultante, é mas... difícil exaurir por conta
do fato em si, que é realmente relevante, mas eu tenho o prazer de conhecer a Clarissa desde muito pequenininha, 3, 4 anos de idade, conviver, tive oportunidades de estar muito próximo. E é como disse o conselheiro Júlio, filho de peixe, peixinho é. Não tenha dúvida, todos nós somos reconhecedores daquilo que o conselheiro Érico representa, isso é fato. O que é inquestionável, nós não podemos efetivamente contestar. É claro que a Clarissa é muito melhor que ele. Eu posso... Não tenha dúvida. Tenho dúvida que eu sempre disse que aqueles que vêm depois serão melhores daqueles que já passaram. Então, eu quero também endossar a propositura do conselheiro Miquiles, bem lembrado, eu realmente não recebi a revista, e até pedi, se possível, não sei se chegou do meu gabinete, eu confesso que eu não sei, uma revista, e pedi para a minha assessoria, para eu mostrar também em casa, enfim, para que isso sirva como exemplo e incentivo. Portanto, eu quero parabenizar e endossar todos aqueles que me antecederam. Senhor presidente, peço a palavra pela ordem. Pois não, conselheiro Ari. Também para externar as felicitações à Clarissa, muito bem lembrados pelo nosso conselheiro Miquiles, dizer que não é para nós novidade o talento, até pelo bom tempero do conselheiro Érico com a querida Milena, saiu um talento aos 12 anos de idade, a Clarissa já publicando seus contos. Eu gostaria de parabenizar o conselheiro Érico, parabenizar a Clarissa, externar as parabenizações à Milena e dizer que para nós é motivo de orgulho que teremos uma grande e ilustre amazonense, se Deus quiser, em breve na Academia Brasileira de Letras. Mas, senhor presidente, gostaria também de dedicar as minhas palavras a Vossa Excelência e à nossa querida amiga Kátia, que até no dia do aniversário, o amor... Não, perseguição, Vossa Excelência fala brincando, que na realidade o amor de vocês está escrito até no dia das estrelas, até no dia do nascimento. Parabenizar o companheiro Josué pela data de hoje, parabenizar a nossa querida Kátia, desejando saúde, paz, que os sonhos do casal se realizem e, principalmente, companheiro Josué, que Vossa Excelência continue sendo esse grande amigo, correto, leal, solidário, e costumo dizer que o companheiro Josué é um homem que não tem ex-amigos. Isso é uma das tuas maiores virtudes. Parabéns, Josué. Muito obrigado, conselheiro Ari. Bem, esse Senhor assunto, presidente, eu só vou abrir mão ao conselheiro Érico agora. Sobre este assunto... Tá. Agora, senhor presidente, eu só quero agradecer muito rapidamente a gentil homenagem do conselheiro Miquiles, seguida pelos demais. Na realidade, claro, estou muito orgulhoso da minha filha, mas não é um artigo que não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, ainda bem que não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, é apenas uma página, vamos dizer assim, literária da revista do Tribunal de Contas dos Municípios, e ela foi convidada pelo presidente do tribunal, que a conheceu num evento, a fazer isso. É um conto mágico, enfim, uma coisa de uma... Aliás, uma bela figura, né, Excelência? Uma bela figura. O presidente. Excelente. Estou devendo uma ligação para ele para agradecer muitíssimo essa gentileza. Foi uma grande gentileza que ele me fez. Muito obrigado pelas homenagens. Eu não resisto em dar uma coincidência, conselheiro Cabral. No ano de 1955, aos 9 anos de idade, ele faz aniversário amanhã, eu faço hoje. Nós somos colegas no Colégio Batista do Rio de Janeiro. Eu como aluno do internato e ele, o Monte Belo, cemitério. 50 e tantos anos depois nos encontro, eu chegando, ele já conselheiro. Realmente é uma figura que você sabe, maravilhosa, um líder pelo afeto até. Principalmente. Senhor presidente. Ainda está em... Claro, claro, conselheiro Pinheiro. Presidente, só inicialmente, para retirar mais uma vez de pauta, um processo que trata aqui sobre aposentadoria por invalidez, é o primeiro processo, Excelência, que já está de adiados. Eu gostaria, porque tem um voto do conselheiro Miquiles, que exatamente. Espera aí que o sistema aqui já
Não, é o 4363, Excelência. Não, é o 4363, exatamente. E pedir, retirar de pauta para que eu possa fazer uma reflexão um pouco maior. Trata-se de uma aposentadoria por invalidez e eu gostaria que fosse retirado de pauta. Bom, o segundo assunto... É o número 4363. 4363. O segundo assunto, Excelência, é só para comunicar que a ouvidoria do Tribunal de Contas, através da implantação que nós tivemos da ouvidoria ambiental, nós tivemos nos municípios de Tefé, Alvarães, Novo Airão, na última semana. E, como eu imaginava, a receptividade, inclusive falei isso hoje para o secretário de Educação que esteve aqui presente, tivemos uma sessão específica na Câmara Municipal de Tefé, que suspendeu a sua sessão ordinária para atender o Tribunal de Contas, e uma sessão que estava para ser realizada em 30 minutos se delongou para uma discussão de quase 3 horas, 2 horas e meia aproximadamente de sessão, e que nos deu muita satisfação pela receptividade que nós estamos tendo nas câmaras municipais e nas escolas públicas, com base no projeto de ouvidoria ambiental, com a participação da sociedade, com a participação do parlamento, que faz com que nós tenhamos a certeza e a convicção que nós estamos no caminho correto, e Vossa Excelência certamente ouvirá falar muito mais, em função de que essa forma presencial que nós estamos adotando é extremamente fundamental para aproximar o tribunal dos jurisdicionados e da sociedade. E nós, como estamos à frente aí da ouvidoria, nos sentimos muito honrados com isso. Ao mesmo tempo, comunicar que todo o trabalho que tem sido feito, e eu estava ainda há pouco reunido com os servidores do Departamento de Auditoria Ambiental, discutindo exatamente aquilo que está sendo realizado, a auditoria que está sendo realizada na questão de abastecimento de água. Então, muita coisa interessante a gente consegue descobrir em função de que o Tribunal de Contas age dessa forma preventiva, cumprindo o seu mistério. E estamos tentando aí, estamos conversando sobre a implantação, e depois já disse isso muito rapidamente a Vossa Excelência, de uns sistemas de controle georreferencial, para que a gente possa, no futuro, melhorar, para que possamos cobrar do jurisdicionado, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, até porque nós não emitimos licença, ninguém é a Secretaria, e cobrar para que nós tenhamos realmente a proteção do meio ambiente. E aproveitando também o ensejo, só para registrar, eu acho que isso é motivo de satisfação para todos nós, recebi e-mail da Academia de Estudos Islâmicos da Universidade de Malaya. Senhor presidente, recebi um e-mail da Academia de Estudos Islâmicos da Universidade de Malaya, em Kuala Lumpur, na Malásia, para que o tribunal participe, para que nós participemos de uma conferência internacional sobre essa questão ambiental, e disponibilizando a nós a fazer uma explanação daquilo que nós estamos realizando. Portanto, o tribunal expande as suas atividades no interior do Estado, no Brasil inteiro, e isso é motivo de muito orgulho para todos nós, indistintamente. Então, este evento será realizado no mês de agosto, em Kuala Lumpur, na Malásia. É só para comunicar pela referência que hoje o tribunal tem em muitos locais do planeta. Muito bem. Então, vamos à distribuição por Senhor sorteio. presidente. Desculpe-me. Me perdoe. Eu prefiro, eu gostaria de que... Eu estou fazendo uma sugestão, democraticamente uma sugestão. O tribunal está indo a pelo menos 25 a 28 municípios, porque alguns inteiramente alagados não vai poder ocorrer a inspeção no momento. Mas eu tenho também uma programação da Escola de Contas e a outra da Auditoria Ambiental. Que tal nós, num só barco, pudéssemos fazer uma ação conjunta da Corte, né, sincronizando esses interesses, sempre que possíveis, claro que com as exceções de regra, por causa das calhas. Por exemplo, Tefé, o Arini e Alvarães. Não é tão difícil ir a Maranhão apurar, porque são os mais próximos, embora distantes.
Eu tenho pedido isso ao doutor Pedro, né, e agora faço um apelo à Escola de Corte, que tem braços avançados, presente em inúmeros municípios, não só a presencial, como também a via satélite. E também a voz, eminente conselheiro Pinheiro, para que a gente possa ter essa sincronia por economia e custo-benefício. Creio eu que seria um gol triplo. De minha parte, nenhuma objeção, presidente. Só para esclarecer, por exemplo, o município de Novo Airão tem uma característica, de minha parte, nenhum problema. Eu acho que tenho certeza que a Escola de Contas também não terá nenhum problema. Mas só para esclarecer, por exemplo, o município de Novo Airão, 85% do seu território é de unidade de conservação, e os outros 15% são sítios arqueológicos. E há uma característica do ponto de vista ambiental ali, que a ouvidoria foi se instalar exatamente por conta dessas peculiaridades. É claro que nós podemos conciliar tudo, e é muito próximo aqui o município, e a gente está só reforçando essa atividade preventiva do tribunal, que é uma competência estabelecida lá no artigo 70 e o grande arcabouço 225. Ainda indicações e propostas. Senhor presidente. Eminente auditor Alípio. Eu vou ser breve, é só para fazer um registro. Já fiz esse registro ontem na sessão da segunda Câmara. Convido a todos que estão presentes que a Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na pessoa do senhor presidente, deputado Bigarcia, estará realizando no próximo dia 23 agora de abril, entre 14 e 17 horas, uma audiência pública intitulada Modernização da Gestão Pública. Participarão, dentre outros palestrantes, quem vos fala, além do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o prefeito de Manaus, Dr. Arthur Virgílio Neto, o secretário da Fazenda Estadual, Dr. Afonso Lobo, o secretário de Planejamento Estadual, Dr. Tomás Nogueira, e mais um representante da Associação Amazonense dos Municípios. O dia debate, 23, dia 23, abril, sexta-feira, horário? De 14 às 17 horas, no plenário Rui Araújo. O objetivo é debater e dar conhecimento... Sexta-feira. Quinta-feira. Dar conhecimento à sociedade local sobre o software público que está sendo disponibilizado pela Confederação Nacional dos Municípios, a fim de atender os ditames da Lei da Transparência, e que, em caráter pioneiro, está sendo implantado no estado do Amazonas, já no município de Presidente Figueiredo, e mais 5 municípios, e mais 100 municípios do Brasil. Então, é um software custo zero, que pode revolucionar a forma de gestão municipal e que, com apoio agora da Assembleia, assim como do Ministério Público do Estado e Federal, além de outras entidades, está ganhando corpo. Então, todos estão convidados a participar. Será um momento importante para a democracia, para a transparência dos gastos públicos. Então, é o registro que faço, senhor presidente. Que pena que Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro, que é o Papa da área, não esteja em Manaus nesse dia. Estarei no interior do Estado. Eu sei disso. Agradeço o convite antecipadamente. Não, que Vossa Excelência é quem representaria a Corte na condição de conselheiro. Ainda, indicações e propostas. Distribuição por sorteio. Número 1, decano número 1. Número 3, eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Júlio Pinheiro, número 6, Luiz. Eminente conselheiro Érico, número 4. Ari Moutinho, 5. Yara Lins dos Santos, eminente, número 8. Mário Filho, 2. Auditor Alípio, número 7. Como foi dado conhecimento pelo próprio autor dos julgamentos adiados,
é suprimido o terceiro, que é o 4363. Torna-se, é o primeiro de vossa relatoria, eminente conselheiro Júlio Pinheiro, o de número 6507 de 2012. Havia uma solicitação de vista do eminente conselheiro Miquiles. Permanece, conselheiro Miquiles, o voto de vista de vossa Permanece, eu estou concordando com o relator. Então, harmonizado. Embargo de declaração. E aprovado também. O segundo é um SPED, ou seja, um processo eletrônico 1023 de 2013. 10.023 de 2013, exatamente. Nesse processo eu pedi vista e não me manifestei porque havia uma declaração de que a prefeitura havia encaminhado documentos para juntar no processo, né? E, infelizmente, no voto do relator não tem a menção dessa documentação, e o que eu tomei conhecimento é que foi rejeitada o pedido de juntada desses documentos, né? Então, por isso que eu gostaria que o eminente relator, se for o caso, retirasse de pauta para que fosse verificada essa documentação, por que não foi juntada no processo. Excelência, diante do apelo do eminente conselheiro Miquiles, eu retiro de pauta para reavaliar a possibilidade de análise da documentação. Agradecendo ao eminente conselheiro Pinheiro, dou por esgotada essa pauta dos adiados e vamos à ordinária, na qual Vossa Excelência, eminente conselheiro Pinheiro, terá início, não antes de dar por aprovado vossos processos, eminente conselheiro Raimundo Miquiles, por não ter sido nem feita nenhuma observação contra os seus pontos de vista em votos. Aprovada a pauta, Raimundo Miquiles. Vamos à só pauta. Um minutinho que deu... Pois não. Deu capim na Eu parede, vou aproveitar segundo o conselheiro vácuo. Ari, Eu gostaria de, pós-sessão, pelo menos durante 5 minutinhos, passar aos eminentes conselheiros alguns números e uma redação, porque, ao que me parece, já estamos sendo antecedidos pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público pelo Ministério Público do Estado, que estão a tramitar na Assembleia. O tribunal irá preparado com números, com gráficos, né, nas mensagens de reajuste dos seus servidores e criação de cargos, e que não é o caso do tribunal, né? O tribunal criou um cargo este ano, um cargo de auditor. O outro já existia. Ano passado. Sim. Obrigado, conselheiro Érico. Vamos chamar no biênio. Está certo. Pedidos de vista enquanto o conselheiro por economia. A pedido de vistas do eminente conselheiro Ari Moutinho Júnior, nos processos de número 5262-2013, da relatoria Raimundo Miquiles, que já foi feito, e nos processos números... Sim, mas ele também o pede no Raimundo Miquiles. Então, vamos lá. Senhor presidente, o Pedido processo... de vista do conselheiro Ari, em processo de Júlio Pinheiro, de número 5262, concedido. Senhor presidente, no processo 11857 tem um destaque do conselheiro Érico, e eu observo aqui, na verdade, é uma praxe. A discordância é que o conselheiro propõe a aplicação de multa pelo ACP. E, obviamente, Vossa Excelência pode já declarar também, em função do conhecimento prévio, e não tendo mais, eu procede, dou por encerrada a minha procede pauta. já a jurisprudência da Corte, aprovado o voto do Júlio Pinheiro, exceto quanto à ausência de multa, prevalecendo a apontada pelo conselheiro Érico, por atraso no ACP, no valor de R$ 3.288, conforme está aqui. Senhor presidente, Vossa Excelência... Acompanhe o relator. Sim, mas a maioria Certo, da Corte certo. já tem decidido dessa forma. Com os votos contrários do Pronto. relator, e Vossa Excelência Combinado. o acompanha como vencido.
Senhor presidente, só para, já que está definida a pauta, Vossa Excelência Não, me eu só concede queria que 5 Vossa- minutos de tempo para eu resolver um... Não, eu só queria que Vossa No meu Excelência me gabinete, permitisse dizer... Não, claro, isso aí é direito... Já acabou? Só um minuto. Só que tem 2 processos de sua pauta com pedido de vista de conselheiro Miquiles. Isso. O 1927 e o... Exatamente. 2163 e 2164, ambos de 2013. Pronto. Vossa Excelência está liberado. Desculpe. 5 minutinhos só, para deixar 6. Nas pautas dos eminentes conselheiros Érico Desterro e Ari Moutinho Júnior, nenhuma observação em contrário aos votos postos e, como tal, dou por aprovados. Sendo que os processos da relatoria de Ari Moutinho Júnior, conselheiro eminente dessa corte, ocorreram 2 pedidos de vistas do conselheiro Miquiles, o 1927, de 2012, e o 3.378 do mesmo ano. Pauta, conselheira Yara Lins dos Santos. Processo 1513, 2010. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. eu concordo com o destaque do conselheiro Érico, que é para acrescentar a multa do ACP mensal de 5 meses de atraso. A lei nova. Eu entendi, mas tem um outro destaque, né? O conselheiro Érico atendido, falta o destaque Raimundo Miquiles. Ela aceitou integralmente o voto do conselheiro Raimundo Miquiles e eu acrescentei a multa que ela também aceita agora. Irregular, com Está multa. Entre nós 3 aqui está pacificado, pelo menos isto. Sim, Eu e o conselheiro Miquiles E divergimos como apenas só da tem multa. 5 presentes com ausência, aprovado está, né? Está pacificado o voto. Ou seja, o voto passa a ser, continua irregular, Regular, com multa do ACP, com glosa e Só- mais uma multa de R$ 8.768,55 em Ori- razão a afrontas à norma legal. exatamente. Apenas diverge o conselheiro Miquiles da multa do ACP, que fique registrado. E o conselheiro... Aliás, o conselheiro Miquiles diverge apenas quanto ao número, ao valor, não quanto aos meses, né, conselheiro Miquiles? É, só quanto É só ao como valor. valor. Que cá para nós, aritmeticamente corrigido, dá o mesmo número. Se botar a velha, vai ter que corrigir, vai dar a nova. Então, bote-se a nova. Ok. Aprovado. Processo ainda de Vossa Excelência, eminente conselheira Yara Lins dos Santos, de número 10.139, um processo eletrônico, que trata das prestações de contas de Maicon Maciel Ribeiro Martins, Câmara de São Paulo de Olivença. 2012. Eu gostaria de ouvir o destaque. O destaque inicial é do eminente conselheiro Raimundo Miquiles, que propõe a exclusão de uma multa. Depois temos o destaque Érico Desterro, que opõe-se ao mérito. E No mérito. a minha proposta é em relação à multa do item 2, é em relação ao relatório de gestão fiscal, que foram remedidos fora do prazo estabelecido no artigo 2º da Resolução 06/2000, e o fundamento para que a multa seja retirada é o artigo 5º da Lei 10.028 de 2000, que diz que constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições estabelecidos em lei. E, à época, não existia lei determinando esse prazo de envio do relatório de gestão fiscal ao Tribunal de Contas. Então, É só contra a cronologia da multa, não é isso, Não, conselheiro? ele Ela não concorda, existia ele e não passou a concorda existir. com a multa. Sim, às porque vezes, não ela na existia época lei, não Na existia. época não existia lei. É só contra a cronologia. Eminente conselheiro Érico Desterro, Vossa Excelência é opositor no mérito.
Eu voto integralmente com o Ministério Público. Acompanho o Ministério Público na íntegra. Ou seja, irregular a prestação de contas, multa redonda R$10.000. E ainda uma pelo atraso do segundo semestre do GFIS. Já conhecemos a posição do conselheiro Miquiles, que é só pela cronologia. De Vossa Excelência, conselheiro Iara, após esses dois votos. É regular com ressalva mais a multa. Irregular. Não, regular com ressalva mais a multa. Então, vou dividir primeiro quanto ao mérito. Posição do conselheiro Érico, em voto vista, é pela irregularidade. A conselheira Iara é pela regularidade. O conselheiro Miquiles acompanha a irregularidade, mas diverge da multa. O conselheiro Pinheiro, desculpa, decano, Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral, não queria passar, Vossa Excelência. Já é para votar, Excelência? É. Com o Ministério Público. Com o Ministério Público. Eminente conselheiro Pinheiro, sente-se em condição de votar essa matéria? Não, Excelência, eu acabei de... Sim, eu infelizmente. sou... Eminente conselheiro Ari. Com a eminente relatora. Então, nós temos 3 a 2. 3-2. Ganhou aqui. Por maioria, prevalece o voto Iara Lins dos Santos, regular, com multa. Com multa. Com multa. A multa do 10.096. Não há mais destaques nos processos da conselheira Iara, dou por aprovados, e o mesmo faço a Vossa Excelência, auditor Alípio, que não teve nenhum voto contrário nas suas posições de voto. Ao iniciar, aliás, ao encerrar a ordinária e ao passar para a administrativa, já vamos à administrativa, eu gostaria de que Vossas Excelências fizessem uma breve leitura, porque tem 2 votos novos que eu não pude ler ontem à noite. Vai ser retirado o 607 de 2005, que trata-se de uma retenção de imposto de renda sobre vencimentos, porque, embora a instrução tenha vindo toda, não veio com o devido atestado médico. E como cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém, Senhor eu presidente, estou me acautelando. só uma coisa. Não há um julgamento adiado administrativo? Pelo menos havia até ainda há pouco. Só se retirou. Não, eu não... Da aposentadoria de quem? Foi retirado? Foi retirado. Da resolução de aposentadoria. Eu peço Eu não sei vista, se era... Pois não, conselheiro. peço vista do processo 5190/2014. 50-90? 51. 51,90. Pois não. Então, o primeiro é licença especial, né? De acordo com os órgãos favoráveis. Não dá nem para entender isso aí. Abono permanência. Averbação de tempo. Há um aqui que eu quero pedir atenção do tribunal, porque eu, na condição de administrador, decidi, mas submeto a voz. O Tribunal Regional Eleitoral não tem engenheiro. Está com uma obra sem poder ser tocada por falta de uma orientação técnica. Não tem recursos para contratar. A eminente desembargadora presidente Socorro Guedes nos pediu 3 engenheiros por prazo indeterminado. Eu estou a ceder 1 por prazo determinado. Eu sei que o nosso quadro já é... Mas eu não tinha como dizer o não absoluto. Então, votei parcialmente até dezembro para que o nosso engenheiro ajude lá na obra. Cooperação técnica é um convênio. Excelência, Pois não. Vossa Excelência pediu informações ao Departamento de Engenharia sobre isso? Eu consultei a todos e por isso foi diminuindo de 3 para 1. É preciso saber se
Isso não pode ser motivo de alegação depois do departamento por alguma coisa que não... Ele não vai perder nenhuma vantagem. Não haverá nenhum prejuízo. Não, para o Excelência, você não serviço. fala em vantagens, Sim, em dinheiro. eu entendi. Ele não vai, no momento, fazer falta ao serviço. É isso, né? Sim, exato. Se o fizesse... me Você está perdoe, deixando uma brecha porque o setor, olha, nós já estamos com tantas poucas pessoas aqui. Senhor presidente, eu Ainda- sou a favor. Até porque... Não, Excelência, eu vou acompanhar Vossa Excelência até porque, como dizia o decano anterior, isso é uma questão administrativa e Vossa Excelência já decidiu, eu lhe acompanho. Não, mas eu estou submetendo. Vossa Excelência tem Não, mas na toda- minha dúvida eu voto com Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu, E Vossa Excelência, conselheiro Miquiles? Deixa eu ponderar aqui uma coisa. Eu fui procurado servidor do tribunal pedindo que o Tribunal Regional Eleitoral disponibilizasse aqui, E vai ter a máquina digital. mas me disseram que ela teria negado a informação Não, que eu ela tive, não né? negou. Ela não pode fazer no momento em que se solicitou. Como a eleição é só em 16, até o fim do... No meio do ano, nós teremos o nosso aqui. Pois, por Vossa isso que eu Excelência ia para a vou digital aqui votar dentro. favorável desde que haja também A digital, a compensação. a compensação para que... Aliás, outro dia o conselheiro Érico levantou um ponto de vista aqui que eu acho inteligentíssimo, é o seguinte: nós não podemos negar a sessão do auditório para uma escola de nível superior que nos cedeu cerca de 20 salas para fazer o concurso a custo zero. Aí nós negamos o auditório. Não, ela é diferente das outras. Ela já tem crédito com o tribunal. Apura os votos. Senhor presidente, na esteira de Vossa Excelência, até porque o TRE já colabora com o tribunal, com a Na ouvidoria seção das ambiental, urnas. com a seção das urnas que estão aí espalhadas pelo interior do Amazonas. Você está com medo de negar o dinheiro e pedir as urnas de volta. Mas não só por isso, porque achamos que a causa é justa. Aliás, aquelas urnas que têm histórias no passado, que eram urnas emprenhadas e que hoje podem ser emprenhadas com informações por parte da população. Havia isso? Histórias? Você sempre ouviu mesmo. É a lenda do boto. Eminente conselheiro Érico Desteu. Senhor presidente, eu vou concordar com Vossa Excelência, porque isso é uma diretriz da administração. Se Vossa Excelência acha importante, achei prudente de reduzir isso de 3 para 1, não tem cabimento mandar 3 para lá. O setor de engenharia. E, aliás, senhor presidente, eu não poderia deixar de perder essa oportunidade para dizer que nós podemos ceder, sim, porque nós temos, segundo os 3 sindicatos do Tribunal de Contas, excesso de servidores. Então, nós temos que mandar para onde está precisando, não é? Com a mesma verba do Estado. Então, havendo excesso de servidores no tribunal, e até agora não recebi nenhuma informação sobre onde há excesso de servidores, apesar de ter sido dito isso e publicado até no blog, no portal do Amazonas Atual, cujo representante está Mas presente. ele justifica, conselheiro, que foi um mal-entendido, ele redigiram Não, mal. mas eu não recebi isso. Excelência, enfim. ninguém recebeu sobre isso e sobre nada. Não, Sim, porque também se disse que havia nepotismo, que não havia houve desvio nenhum... de função, Foi e eu só- pedi. Desculpa eu falar a eles, foi só fogo de palha na hora. Porque pela talvez atitude, coisa ninguém pior. informa Ou nada, talvez ninguém coisa diz. pior. Mas então se lançou isso, se fizeram essas acusações contra o tribunal, que até hoje eu estou esperando que me digam, porque eu seria o primeiro a acionar o Ministério Público para tomar uma providência em relação a essas coisas. Mas, senhor presidente, eu concluo. Sou favorável, não é, à cessão do engenheiro ao TRE, nessas condições. Pois não. Eminente conselheiro Ari Moutinho. De forma bem prática, com Vossa Excelência, por entender que trata-se de uma decisão administrativa e achei sensato reduzir de 3 para 1. Muito obrigado. Conselheiro Iara. Também concordo com Vossa Excelência. Eu queria, antes de já aprovado, dar uma explicação sobre essa filosofia da imprensa. As goteiras são 2 ou 3. Essas irão. As telhas são 1000, não irão ser notícias. Os sindicatos já fizeram, sim, reparos ao seu escrito, dizendo que a parte fundamental deles, eles não queriam dizer isso. Senhor Ou presidente, fizeram por permite erro eu de lhe redação. interromper? Se fizeram esse reparo, me desculpe, isso foi exposto à sociedade.
fizeram uma acusação pública contra o Tribunal de Contas, contra essa instituição que eu presidi durante 2 anos. Eu fiquei preocupado, será que durante 2 anos eu não percebi nepotismo, não percebi desvio de função, não percebi excesso de servidores, não é? Então eu fiquei preocupado, mas isso foi exposto para a sociedade. É verdade. Se houve, se retrataram, me desculpe, deveriam ter procurado a imprensa que publicou a sua versão e ter dito a eles, olha, agora, por favor, publiquem a nossa retratação em respeito àquela instituição. É só isso que faltava. Eu espero que isso ocorra. Espero. Mas a culpa não é da imprensa. Me desculpe. Porque a gente tem a mania aqui de colocar a culpa na imprensa. A imprensa reproduz os fatos, as coisas que chegam a ela. Não, eu não culpo a imprensa, não. Eu acho que não, porque às vezes é essa a imprensa. A observação dela tem agora, que ser o fato. se foi levada uma informação e essa informação depois se revelou errônea, seria interessante procurar o mesmo órgão e dizer, por favor, publique também a nossa retratação sobre isso. Bem, eu não sei se eu vou... Vossa Excelência, professor, vai me corrigir. O autor de Guerra e Paz é Dostoiévski? Eu fico com a primeira frase. Bem, porque aí realmente seria colocar lenha na fogueira, e eu acho que daqui, se Deus quiser, até o 2º domingo de maio, eles farão de uma forma, na minha opinião, muito inteligente, tudo aquilo que se pede, sem que a gente exponha a instituição. Porque, de qualquer maneira, será mais uma notícia e nunca terá unanimidade, né? Essa que é a verdade. Por exemplo, um diz eu não assinei, outro diz eu assinei sem saber. Aí eu fico numa situação de botar... Eu absorvo momentaneamente até que o fato ocorra em maio. Falando nisso, eu quero convidá-los, antecipadamente, assim, sobre o assunto ainda? do eleitoral? Não, desse assunto do nepotismo, daquela carta... Não, mas isso não está em tela. Não, quero me manifestar. Dizer que eu tomei conhecimento, foi designado uma comissão para verificar tudo isso aí, e houve uma explicação. Não sei se foi distribuído aos conselheiros. Eu sei que eu tomei conhecimento dessa carta. O doutor Pedro é um dos membros da comissão, esse relatório está lá. Nesse documento, né? Então. Eu vou pedir para tirar, eu estou querendo... Quem é essa carta, conselheiro Miquel? Dos membros da comissão designada, o relatório, por 3 servidores nossos, se não me engano. Vossa Excelência que recebeu? Não. Então, com pena de Vossa Excelência, que vai embora. Não. Desculpe-me. Você recebeu também? Desculpe-me. Eu não recebi. Não, desculpe. Não recebi. Fora do expediente para mim. Eu queria que Vossa Excelência me desse, por favor, um crédito de paz, porque as coisas serão respostas no seu devido lugar, porque nós estamos com as 3 primeiras letras do livro do Dostoiévski. Bem, eu gostaria de primeiro convidá-los para termos uma breve reunião na sala da presidência para observarmos algumas nuances da redação do anteprojeto que pretendemos mandar ao parlamento, já decidida a parte dos servidores, no que tange a data básica, cargo comissionado, submetê-los, enfim, porque eu creio que, mais tardar, o tribunal tem até o dia 22, e, na melhor das hipóteses, até sexta-feira, para entrar na fila de uma série de projetos que tem, como disse, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, etc. e tal. E como eu acho que nós caminhamos com mais velocidade, que não estamos querendo nenhum cargo, é mero percentual de reajuste de lei e equivalência, a nossa aritmética é perfeita. Creio eu, salvo o melhor juízo. Nós teremos acesso a agora? Agora? Já para poder ficar estudando a matéria. Era isso que eu ia perguntar. É agora? É hoje a reunião? Aliás, Vossa Excelência, inclusive, disse, sou a favor dos servidores em tudo. Não foi? Excelência, já que você levantou a bola, eu nunca fui contra o Pois servidor. Vossa Excelência disse, já está demorando. Me lembrei. Está encerrada a sessão, tenham todos um bom dia. De coração, muito obrigado por tudo. Nova sessão dessa corte, no próximo quarta-feira, às 10 horas, dia 22 deste abril, do descobrimento.
Excelência.